agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar trazendo a sua palavra. Quero aqui também louvar pela vida do diácono Adriano, juntamente com a sua esposa, a obreira Débora, pelo convite. Quero também aqui louvar pela vida do nosso bispo, da nossa bispa, do vice-presidente, do segundo, do terceiro. Quero louvar aqui também pela vida de todos os pastores, do evangelista, diácono, obreiro. E quero louvar pela vida de todos que aqui se fazem presente. Aleluia. Meus amados irmãos, o culto hoje é de missão. Mas o Senhor me deu uma palavra e eu creio que nesta noite o Senhor vai falar com pessoas aqui. Porque Deus, Ele é fiel, a palavra dele nunca volta vazia. Aleluia. A palavra que eu trago nesta noite se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 21. Meus amados irmãos, vamos se colocar de pé em referência à palavra poderosa do Senhor. A palavra do Senhor vai nos falar hoje, nesta noite, no Evangelho de Jesus Cristo, Mateus, capítulo 15, aleluia, verso 21. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Glória a Deus. A mulher cananeia. Então Jesus deixou a Galileia, rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava, veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer que a mulher: Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Pode tomar os seus assentos, meus irmãos. Nós sabemos que o Evangelho de Jesus Cristo, irmão, todo foi feito em missão. Jesus, quando ele chegou na terra, ele foi fazendo missão. A Bíblia vai nos falar, irmão, que essa mulher era cananeia, uma mulher que veio da idolatria, uma mulher que não era evangélica, uma mulher que adorava outros deuses. Olhando para esse texto, ela ouviu falar de Jesus sem dúvida. A Bíblia também vai nos falar da mulher do fluxo de sangue, que havia 12 anos com fluxo de sangue. A Bíblia nos diz, irmão, que ela ouviu falar de Jesus. Olha a importância, irmão, de aonde nós chegarmos e falar o que Deus tem feito na nossa vida. Aquelas mulheres, elas ouviram falar de Jesus. Tem muita gente hoje na casa, irmão, que tem vergonha de falar que é evangélico, que tem vergonha de falar o que Jesus fez na tua vida. Só que nós temos que entender, irmão, que Jesus nos libertou, foi para fazer o id, pegar o evangelho a toda criatura. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós temos que entender, irmão. Tem várias pessoas que estão aí fora, igual a mulher cananeia.
Quantas vezes a irmã minha que não se legesta para evangelizar, ô meu irmão, hoje eu não vou não. Ah não, vou ficar em casa. Não, eu não vou dormir. Nós somos falhos, vamos descansar. Vamos evangelizar, não aparece para ninguém. O Senhor me chamou e te chamou, foi para fazer o IT. Quando o Senhor te escolheu, Ele te escolheu como um missionário, uma missionária, um pastor. Foi para a glória do nome dEle, foi para o nome dEle ser glorificado. Não foi para nós ficarmos bonitinhos, cheirosinhos da igreja, não. Aí muitas vezes nós falamos, ah, mas eu não sei pregar. Fala, tem um testemunho, irmão. Fala quem você era e o que Ele tem feito na vida de vocês. De falar o que Jesus fez na minha vida, irmão. Quando eu trabalhava lá no Socorrão, pode chegar lá e perguntar. Eu sempre disse, Jesus é bom, Jesus é perfeito. Uma vez disseram para mim, Jéssica, minha irmã, tu fazia tudo que não prestava, agora tu deu o que eu disse, é, minha irmã, porque eu cansei de ser escrava de Satanás. Eu cansei, eu estava aprisionada, irmão. Nós somos falhos e muitas vezes somos egoístas, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes o nosso vizinho do lado está precisando ouvir nós falar de Jesus e nós somos tão egoístas que nós não vamos. Nós temos que entender que Jesus, Ele veio para a terra. Quando Ele veio para a terra, Ele não fez acepção de pessoas, não. Ele abraçou o drogado, a prostituta, o mendigo. Ele abraçou quem fosse necessário. Aleluia, Jesus. Nós somos falhos. Nós temos que se posicionar como missionários do Senhor, como soldados do exército, irmão. Nós queremos viver a promessa, mas não queremos fazer o ID. Nós queremos viver por promessa, mas não queremos obedecer o Pai. Como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos viver a promessa? Como? Nós somos tão falhos, irmão, que nós só focamos na promessa, promessa, promessa. Cadê a movimentação para o reino? Nós temos que entender que quando nós estamos aqui, o céu está se movimentando ao nosso favor, irmão. E quando nós estamos aqui, Ele está mandando comitiva de anjos para guiar pela tua casa, pela tua vida, pela vida da tua família. E nós somos falhos, que não queremos fazer o ritmo. E a palavra do Senhor, irmão, vai nos relatar que era uma mulher cananeia, uma mulher que não tinha vida, uma mulher que não tinha esperança, uma mulher que cresceu no paganismo, na idolatria. A Bíblia vai nos dizer que a religião dela era politeísta, pessoas que sacrificavam humanos, irmão. Era uma religião pesada. A Bíblia vai nos dizer que ela estava, aleluia, com a sua filha sendo possuída por espíritos imundos. Eu fico imaginando, irmão, não há dúvida, por ela ser de uma religião diferente da nossa, por ela ser idólatra, com certeza ela levou lá para a religião dela, mas não houve resultado, irmão. Ela não entendia porque Jesus, Ele queria fazer uma grande obra. Ela não entendia porque o Senhor, Ele queria libertar ela, queria libertar a família dela. Imaginando, irmão, aquela mulher ali triste, com a filha dela ali só manifestando, aquela mulher com o laudo médico, porque nós sabemos que hoje em dia, quando alguém está sendo possuído, ele diz que foi um surto psicótico, ele diz que está louca. Quantas vezes, quando eu trabalhava lá no Socorrão, chegava gente lá endemoniada, irmão, manifestada, eles amarravam e dopavam, não, tá louco, surtou. Mas eu sabia que isso ali era só demônio. Aquela mulher estava com um laudo médico. Aquela mulher tinha procurado vários recursos, vários meios, mas ela não achou. E o que eu acho interessante, irmão, é que ela ouviu falar de Jesus. Aquela mulher, quando ela ouve falar de Jesus, a fé daquela mulher é ativada. As escamas caem do ouvido, caem dos olhos dela imediatamente. Porque ela creu em Jesus. Porque ela achou a solução.
problema dela. E olhando para esse texto, irmão, para esse verso aqui, quando ela ouve falar de Jesus, eu tenho certeza que a filha dela ali com certeza estava ali amarrada. Porque quando a pessoa manifesta, o demônio vai e vem, vai e vem. Eu fico imaginando que aqui a menina foi, e o demônio bateu em retirada dela, disse, a mãe da menina disse: filha, fica bem aí, porque eu achei o dono da cura. Porque eu achei aquele que vai te libertar. Porque eu achei aquele que vai mudar o nosso cenário. Aquela mulher, irmão, veio com a fé ativada, disposta a receber o seu milagre. Ela saiu convicta, irmão, sem nenhuma dúvida. Ela poderia duvidar: ah, eu não vou não, porque eu não sou nem da religião dele, eu sou cananeia, estou cheia de pecado, estou suja, mas não. Ela veio com sede. Eu sei que ele liberta, eu sei que ele transforma, eu sei que ele cura. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Quando a mulher cananeia chega, Jesus, quando a mulher cananeia chega na casa, aí ela se doa, aí ela busca, aí ela se posiciona, aí Deus abre as comportas do céu, aí você diz: Senhor, ela chegou agora, já está sendo abençoada, Jesus. Mas ela veio daí de fora com a fé ativada, disposta a renunciar para viver milagre e promessa. Às vezes nós estamos dentro da casa há tanto tempo, mas infelizmente nós não queremos fazer o ID. Infelizmente nós não queremos se movimentar para o reino. Nós só queremos vir aqui para o culto da glória a Deus, aleluia. Quantas vezes eu disse: ah, sim, eu fui para o culto tanto quanto dia e fico contando para as meninas: vai ter isso, ô meu irmão, não sei se eu vou não, porque nós somos páreo. Mas aí eu lembro da promessa. Quantas orações dia de quarta-feira, irmão, que teve aqui? Se eu vi uma, foi muito. Sabe o que é que eu falo? Que eu falava, né? Ô Jesus, assim, eu já fui pro culto, assisti o culto, assim, eu não vou não. Aí quando o bispo fala assim, irmão, rapaz, eu tenho certeza que crente aqui no nome dorme 11 horas, eu fico caladinha sorrindo: oh meu Deus, tá falando comigo. Porque a verdade tem que ser dita, irmão. A verdade tem que ser, não adianta. Não adianta. Não, mas a verdade tem que ser dita, meu irmão. Nós temos que falar a verdade. Toda vez que o Senhor me dá uma palavra, já inclui meu testemunho. E a Bíblia vai nos falar, irmão, que aquela mulher veio ativada, veio com a fé ativada. Quantas pessoas que estão na casa que estão com promessa, mas não quer se posicionar, mas não quer abrir mão das suas vontades, mas não quer abrir mão do seu ser. Aquela mulher abriu mão dos deuses dela, ela renunciou. Sabe por quê? Porque ela tinha um objetivo. Sabe por quê? Porque ela sabia qual era o milagre que ela queria alcançar. Qual é o milagre que você almeja nesta noite da parte de Deus? Porque se quiser milagre, meu irmão, tem que se movimentar, tem que se movimentar pro reino, tem que se doar, tem que renunciar. Porque Jesus não dá milagre para crente desmantelado, irmão, não. Ele pode até dar um pouquinho, porque tu chorou, se humilhou, mas ele quer fazer o extraordinário, coisa grande. É uma libertação, não é qualquer coisa não, não é qualquer promessa não, é uma libertação. Porque nós sabemos que uma alma para Jesus é preciosa, irmão. Então entenda uma coisa: antes do Senhor te entregar a libertação, a promessa, irmão, Ele tem que nos libertar primeiro. Ele tem que nos posicionar primeiro, irmão. A Bíblia vai nos relatar, aleluia, glórias a Deus, que aquela mulher, quando ela ouve falar de Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ela vai até Jesus. A Bíblia vai nos dizer que ela disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está possuída e demoniada por espíritos imundos. E a Bíblia vai nos dizer, irmão, que Jesus, ele silenciou. Aquela mulher não entendia o silêncio de Jesus, mas Jesus queria lapidar ela. Jesus queria transformar. Jesus, ele queria tirar as lepras. Ela não entendia que o primeiro tratar era com ela primeiro libertar.
se manifestando. Aí olha o que eu dizia: eita, sua ainda bem que nós não baixamos isso aí, né, sua menina? E depois eu olhava dentro da casa, nós cheia de demônio, meu Deus. Eu disse: Senhor, eu sentava na porta e dizia assim: eita, ainda bem que eu não baixo. Cheia de demônio que eu estava, irmã. Cheia. Eu falo que é debaixo da autoridade de Deus. Uma vez, um dos filhos dela lá veio até mim e disse assim: mas tu era da linhagem. Eu disse: disseste bem. Agora eu sou a de Cristo, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Por quê? Porque minha avó era mãe de santo, ela tinha salão. Deus é tão fiel que Ele nunca deixou banhar lá, nunca. Mas eu estava cheia de lepra, demônio. Sabe por que tem muita gente na casa que ainda não, que está na casa, mas ainda não foi liberta? Não, porque a libertação tem que querer. Quando eu conheci Jesus, eu me apaixonei. Teve uma missionária lá no Socorrão, irmão. Por isso que é importante, aonde nós chegarmos e falarmos o que Jesus fez na nossa vida. Tinha uma missionária lá, irmã. Me disseram assim: Jéssica, vamos ali para a oração, que a irmã ali, ela prega, ela ora, e eu fazendo minhas coisas, eu corria. Aí eu corria na ligeira, ela orava. Aí falava comigo, eu chorava tanto, mas ainda não queria Jesus. Porque tem muita gente que é assim, irmão, que quer só ouvir, que quer só receber, mas não quer o dono da cura, do milagre, o dono da paz, da felicidade. Aleluia, glórias a Deus. E aí, irmão, aleluia, ela começou, eu direto. Aí quando deu um certo dia, eu ia para a igreja, quer aceitar Jesus? Eu disse: não quero não, ia para casa. Aí até que um dia, Jesus é tão perfeito, irmão, que eu vim para o culto aqui na sede. Eu recebi um convite e vim para o culto aqui na sede. Quando eu chego aqui, culto maravilhoso, chorei. Aí o pastor falou: vem cá, todo mundo para frente. E eu ali. Mas era naquele dia que Jesus ia me resgatar. Foi aquele dia que Jesus me escolheu. E quando o pastor está ali orando, o Senhor foi na minha ferida, irmã. Eu vim para a presença por amor, mas também eu fui confrontada pelo meu pecado, por algo que eu fiz quando eu morava em Araguaína, em Tocantins, que só eu e o pai da minha filha, do meu filho, sabia, irmã. E aí quando eu chego, aleluia, glórias a Deus. Aí quando eu chego, aleluia, lá, aqui na frente, glórias a Deus. Aí o Senhor, que é o Gacibi, foi até onde minha filha, e ele disse para minha filha: desde o ventre da tua mãe já era para tu estar morta, não era para tu nem ter nascido. Quando ele, o profeta, fala isso em direcionamento para minha filha, eu lembrei o que foi que eu fiz. Remédio para perder ela. E eu amo tanto os meus filhos que aquilo ali me confrontou tanto que eu disse: meu Deus, só eu e o pai da minha filha sabendo, nós estávamos em Araguaína, irmão. Eu me joguei no chão. Eu vim para a presença, foi confrontada pelo meu pecado, pelo meu erro. Eu não vim para a presença por chave de carro, por prosperidade, não. E quando eu aceitei Jesus, eu comecei a fazer campanha para a minha libertação. Quando eu senti a presença do Espírito Santo, eu disse: eu não quero mais voltar para o mundo, não. Eu quero ser liberta. Eu saí da minha casa, irmão, convicta. Depois que eu aceitei Jesus, eu estava com uma convicção que eu queria ser liberta. Não foi diferente. A mulher cananeia saiu da casa dela. Ela largou todos os deuses dela. Ela foi atrás da cura. A Bíblia nos diz que quando ela chega, irmã, até Jesus, ela diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está possuída. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele silenciou, irmão. Às vezes o silêncio do Senhor não é para a tua morte, é para a tua preparação, é para a tua lapidação. Às vezes nós questionamos a Deus: por que o silêncio? É porque Ele quer que comece uma obra na tua vida, Ele tem que terminar. Ele não pode te entregar nada de qualquer jeito, não.
Mas aquela mulher, ela não se deixou paralisar por causa do discípulo. Ela não se deixou paralisar por causa da multidão, não. E eu venho nesta noite dizer para o teu coração: não deixe o discípulo te parar, irmão. Não deixe a multidão te parar, irmão. Você tem um objetivo. Porque tem muito discípulo na casa, irmão, que tenta paralisar o verdadeiro adorador, que tenta paralisar alguém que está ali querendo um milagre. Às vezes teu irmão dando glória a Deus, para que tudo isso? Às vezes teu irmão ali fazendo a obra, rapaz, tu é babando. Irmã, porque eu já ouvi, não vou falar, eu já ouvi. Tem que falar a verdade. Jesus me trouxe hoje para falar a verdade. Eu preguei a verdade. Porque Jesus me chamou para pregar, foi a verdade, irmão. Às vezes, irmão, tem pessoa que diz: fulano, porque tu está todo dia na igreja. Fulano, porque tu ajuda, irmão, não dê ouvido. Você tem uma promessa. Você tem um milagre. E nós sabemos que nós temos que obedecer a Deus para viver milagre. Nós sabemos que nós temos que se movimentar para viver promessa. Ou nós fazemos, ou nós não vemos milagre. Não é sobre o pastor da igreja, não. Não é sobre o homem, não é sobre Jesus. Foi Ele que te libertou. Foi Ele que me libertou. Nós temos o objetivo: ganhar almas para o reino e herdar a salvação. Porque se nós olharmos para o homem, nós não vamos viver promessa. Nós não vamos ser salvos. Ou nós se movimentamos para o reino, irmão, ou nós vamos ficar. Mas irmão, obedeça. Quer viver milagre? Foi o que eu aprendi com Deus, irmão. Filha, tem que obedecer. Quer viver promessa? Quer viver milagre? Tem que obedecer. Nós temos que entender que Deus constituiu um líder aqui na terra. Foi o que o Senhor me falou esse dia. Ele constituiu um líder aqui na terra para nós obedecermos. Independentemente se a gente gostar ou não, marcha. Vai viver promessa. Vai ser salvo. Quer a libertação do teu filho, do teu esposo? Quer viver promessa? Comece a obedecer. Porque a mulher cananeia, ela não olhou para a multidão, ela não olhou para o discípulo. Os discípulos disseram: mestre, mande essa mulher embora. Ela está nos incomodando, mestre. E a Bíblia vai nos dizer, irmão, quando Jesus estava parada, aleluia, o vale engrandeceu o seu nome, nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que quando Jesus Cristo ele dá uma parada ali, ele resolve falar com aquela mulher. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que Jesus disse para ela: não, eu vim para o povo, para os povos perdidos de Israel. Jesus foi um pouco duro com ela, foi. Mas Jesus, ele só é duro com quem ele ama. Jesus, ele sabia que ela não ia desistir do seu milagre. Jesus, ele sabia que ela não ia desistir. Eu fico imaginando que ela suportou o silêncio. Ela suportou a minha espera. Eu sei que ela vai chegar até lá. Às vezes nós achamos, irmão, Senhor, ainda não aconteceu, suporta. Porque essa prova que ele te deu, ele sabe que tu vai vencer. Esse deserto não é para a morte, não. É para a glória do nome dele na tua vida. Quando ele te escolheu, quando ele te levantou, ele sabia que você ia suportar esse vale, esse deserto, essa escassez, essa humilhação. Marche. Ele disse: eu só vim para o povo de Israel. Aquela mulher cananeia, irmão, tinha tudo para parar. Por quê? Porque ela era uma nova convertida, irmão. Tinha acabado de chegar na casa. Aí quando ela chega, ela ouve aquelas palavras do mestre Jesus. Ela poderia dizer: meu Deus, mas eles disseram que ele é amor. Mas eles disseram que ele veio para todos. Por que ele está me tratando assim, não, irmão? Ela tinha convicção que
que ele era a solução para o problema dela. Ela veio com confiança, com fé ativada, com objetivo. Eu fico imaginando que ela disse: não, eu não volto mais para trás. Eu só saio daqui com o meu milagre. Eu só saio daqui com a minha libertação. Aquela mulher, ela tinha tudo, por quê? Porque ela era nova, convertida. Nós somos tão cheios de mimimi, irmão, quando nós ouvimos a palavra, a gente fica: ah, não vou para a igreja mais não. Fulano não me deu parte do Senhor. Fulano não me olhou, não me rejeitou. Quantas vezes eu, no começo da minha caminhada, eu dizia: Senhor, ninguém me chamou para uma rodada de tererê. Então, vou entregar o recado, aleluia. Senhor, ninguém, fulano falou comigo. Senhor, fulano está me humilhando. A verdade tem que ser dita, irmão. Mas sabe o que é isso que o Senhor falou? Carência humana. Carência humana. Porque quem não se enche de Jesus fica com carência humana. Fica mendigando humanos. Ele disse: carência humana, filho, começou a tratar. Carência humana. Tem muita gente na casa cheia de carência humana. Mas enquanto você não reconhecer que está cheio de carência humana, irmão, não vai viver milagres. Porque quando nós temos carência humana, nós corremos o risco de ser paralisado por qualquer coisa, por qualquer palavra duras, ao contrário, negativa. E aí, né? Aí eu disse: meu Deus, Jesus, é isso. Aí eu comecei: Senhor, uma oração, tira de mim toda a carência humana, Jesus, tira, Senhor. Tira toda a carência humana, Jesus, tira. E o Senhor foi tirando. Hoje, irmão, vejo as coisas, eu nem vou ler minha Bíblia. Por quê? Porque eu quero viver promessa. Quando me chama, amém. Não me chama, amém também. Porque eu quero viver promessa. Porque eu tenho uma promessa, vocês têm promessa. Então tudo isso vai impedir de nós vivermos o milagre. Carência humana. Tem muita gente frustrada dentro da casa por causa de carência humana. Porque quem é cheio de Jesus, irmão, não mendiga amizade, não mendiga nada. Dá ali para o Senhor, meu irmão, se Ele deu, amém. Se não, se eu fiz minha parte, marcha. Porque é assim que o Senhor tem feito comigo, irmão. Ele me levou para o deserto para me tratar. Para me tratar hoje. Eu sou uma nova mulher lavada, uma nova criatura, mente renovada em Cristo, mente restaurada, porque foi Jesus que fez, irmão. Jesus é bom, perfeito e agradável. E a Bíblia vai nos relatar, irmão, aleluia, que quando Jesus prova aquela mulher mais uma vez: eu vim somente para as ovelhas perdidas de Israel. Quando Jesus ele fala, eu fico imaginando que havia multidão, havia os discípulos. Eu fico imaginando, não é a Bíblia. Eu fico imaginando que Jesus estava ali perto do diácono Adriano. Quando ele disse isso, a Bíblia vai dizer que ela chegou e se humilhou, se jogou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, me ajuda. Irmão, eu fico imaginando que Jesus, ele, meu Deus, eu vou fazer um milagre na vida dela, que ela está passando nas provas.
casa no mundo espiritual com demônio, irmão. Casada, quantas mulheres solteiras que estão aí fora, casada com demônio, não sabe. O Senhor fez eu contemplar Ele me libertando. Quantas mulheres dentro da casa também que dizem, não quero casar. Tem demônio aí no meio. Irmão, tem demônio aí no meio. Tem demônio aí no meio. Porque Deus, Ele te fez com bom propósito. Tem alguém aí para fazer o vídeo contigo. Ele não te fez para ficar só, não. É porque eu vou falar meus testemunhos, mas testemunho demais. 3 anos e 9 meses. Aí eu que vou voltar para trás, liberta, lavada. Tinha um decreto que quando minha filha completasse 15 anos, ele ia botar ela de cadeira de roda, irmão. Eu vou voltar para trás, sou nada. Eu sou grata, oh meu Deus, é por isso que eu não perdo o culto. É por isso que eu me movimento. É por isso que eu me renuncio. Porque eu sei da onde Ele me tirou. Eu sei do que Ele fez dentro da minha casa. Hoje meu filho ainda não é evangélico, mas ele vai ser. Mas não bebe, não fuma, mas não tem livre de todo, de nenhum vício. Porque Jesus quebrou, libertou. Só que nós temos que entender que não é no nosso tempo. Às vezes o Senhor prometeu que vai libertar o teu esposo, o teu filho, o teu marido, a tua família, no tempo de Deus, irmão. Aquela mulher não entendia. Quantas vezes eu disse, Senhor, eu estou 3 anos e pouco na promessa, cadê a promessa? Ou na presença, cadê a promessa? Só que depois eu vim entender que o Senhor queria primeiro me libertar. Glória a Deus. Porque senão eu não ia suportar o peso da promessa. Aceite a transformação, a lapidação de Jesus. Se você tem promessa, irmão, se você carrega a promessa, aceita. Porque quando você aceitar, você vai ver o que Deus vai fazer. Porque a Bíblia vai nos dizer, irmão, aleluia, glórias a Deus. Já correndo, né, aleluia. Porque eu não vou falar texto, que é testemunho demais. A Bíblia vai nos dizer que depois Jesus, depois que ela passou nessa prova, que ela disse, Jesus se jogou, se humilhou, suplicou, Senhor, ajuda-me. Aí eu fico imaginando Jesus disse assim, agora eu vou ser mais duro, vou pegar pesado. A Bíblia vai dizer que o Senhor disse, não é certo tirar a comida das crianças e dar para os cachorros, irmão. Eita, que humilhação, né, para nós. Se fosse nós aqui, a nossa bispa, ou alguém aqui dissesse para nós uma palavra dessa, nós dizíamos, eu vou sair hoje da presença. Eu não vou mais para aquela igreja. Nós somos vários, mas Jesus sabia que Ele ia suportar. Jesus, Ele sabe que tu suporta. A Bíblia vai nos dizer que ela disse, Senhor. É certo, Senhor. Aleluia, glórias a Deus.